contextualizando, Paulo está preso em Roma, né? E aí ele recebe muitas visitas, ele está preso na sua casa alugada, e ele ficou lá, sabe, os irmãos conhecem, né? Prisão domiciliar, né, pastor Vicente? Então Paulo está, a gente trazendo para o dia de hoje, numa prisão domiciliar, e lá ele recebe muitas visitas. E aí, em uma dessas visitas, ele falou para os visitantes dele, que quem visitava Paulo, irmãos, eram os judeus israelenses. Então, Paulo falou assim, ó: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Podem sentar, irmãos. Isso aqui é um texto do Novo Testamento. Paulo falando, escrevendo aos israelenses que estavam fazendo visita para ele lá. E aí, eu meditando na passagem, me veio um outro texto para compartilhar com os irmãos. Jeremias 29. Aí eu quero destacar e ler para os irmãos o versículo que a igreja contemporânea ama de paixão, esse versículo. Maravilhoso. Não, mas eu estou sendo irônico, viu, irmão? Glória a Deus, aleluia, fala a Deus. Estou sendo irônico. Porque diz assim, ó. E é como o Alexandre acabou de dizer aí. Fala a Deus, é Deus falando. Glória a Deus. Porque, eu não vou nem falar o versículo, só vou ler o que Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Irmãos, este versículo é maravilhoso. Deus dizendo ao povo dele que ele tem um pensamento de bem para o povo dele. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Pelas minhas mensagens. Porque sempre que eu olho para a palavra do Senhor, eu levo a igreja contemporânea da modernidade, a qual eu estou inserido hoje, nessa geração, e os meus olhos, quando olho para a palavra de Deus, vejo que a igreja está longe das escrituras sagradas. A igreja, quando Jesus foi morto, viu, Jorge? Quando Jesus foi morto, mas depois de 3 dias que ele ressuscitou, e durante 40 ou 50 dias, ele ficou se amostrando ali, aparecendo para alguns dos irmãos, como Paulo fala em Coríntios, que cerca de 500, 120, ele fala assim que a maioria ainda vivem. Então ele, depois de ressurreto, apareceu para os irmãos e aí foi embora para o céu, na frente de algumas centenas de irmãos. Os irmãos olhando para o céu, acho que a palavra diz lá em Atos, tristes, ao ponto de Deus enviar o anjo, 1 ou 2 anjos, e falar: por que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Da mesma forma que ele está indo, olha lá, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, Jesus falou: ó, ficai em Jerusalém até que do alto, de onde eu estou, vocês sejam recebidos e revestidos com o poder do Espírito Santo. E aí vocês vão fazer a obra. E aí o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo, os irmãos conhecem a história, e Pedro se levantou, e mais de 3.000 almas, se eu não me engano, se converteram em um dia só. Em um dia só. Pois bem, aquele povo ali, esse povo aqui, aquele povo ali, era a geração desse povo. Aqui nessa época, nesse exato momento em que Deus está falando com o povo através do profeta Jeremias, sabe o que estava acontecendo, Francisco, com o povo? O povo estava em cativeiro, estava preso pelo rei, pela Babilônia, Nabucodonosor, e o povo estava sofrendo, gemendo, porque estava passando fome.
Aqui no Brasil, irmão, a gente fala que tá perseguição, passando por isso, desemprego. Aqui a gente não passa por nada. A gente não passa por nada. Ah, porque o partido A, B e X, que está agora, está querendo implantar. E que medo é esse, igreja medrosa? Essa não é a igreja que Deus implantou. Porque a igreja que Deus implantou foi jogado na cova dos leões e eles entravam na arena louvando, engrandecendo e glorificando o nome de Jesus. Dizendo, vem leão, vem me devorar, porque este mundo aqui não é a minha pátria. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Aí a igreja cristã brasileira pega esse texto e quer implantar na nossa nação brasileira. Aonde é que Deus é Senhor do Brasil? Aonde? Não é. Deus não é Senhor do Brasil. Ele tem... Esse texto é real. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas sabe que nação é essa? 1 Pedro, se eu não me engano. Vós sois nação eleita. Então nós que somos o espiritual, o Israel espiritual de Deus, nós somos essa nação bem-aventurada. Porque mesmo no sofrimento, o crente é feliz. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele sabe que a quem ele pertence. Ele aqui neste mundo, não já disse Jesus, a gente conhece, nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. E é por isso que ele nos aborrece. A gente vê as práticas pecaminosas, governos, né, fazendo o que não presta, e aí a gente fica irritadinho, iradinho, mas aí deixa que o homem exterior sobrepuja o homem interior. Aí fica, não sei se os irmãos viram, certo pastor orando para que Deus matasse os ministros que estão em eminência. E como é que fica a exortação de Paulo a Timóteo? Orai pelos magistrados, orai por aqueles que estão em eminência. Em Romanos ele também falando, olha, vocês têm que obedecer às autoridades, porque elas são ministras de Deus. É Paulo falando. Agora não, a gente quer orar como tá por aí nos vídeos aí nas redes sociais, um pastor orando para Deus matar. Que Deus é esse? É o Deus dele, pode matar. O meu, diz a Bíblia, que ele dá vida. Glória a Deus. Ele dá vida. E esse povo aqui sofrendo, padecendo, desculpa a expressão, pastando, ou usar o ditado popular, comendo o pão que o diabo amassou. Mas mesmo assim, Deus fala através do profeta, eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, esse povo estava querendo o quê? Acredito, olhando para esse texto, e na sequência de Jesus, Deus estava falando, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando para o povo de Israel, o povo que ele libertou do Egito, o povo que ele disse que é a menininha dos meus olhos, o povo que diz que a propriedade é peculiar dele. Aí, ó, tá aqui o povo aqui, ó. Ele alertou, vocês têm que me obedecer. Tem que obedecer a palavra, o mandamento que eu mandei. Porque senão, aí ó, não obedeceram, estão agora aqui ó, gemendo, sofrendo. E aí veio o Deus encarnado, Jesus Cristo. O próprio Deus esteve no meio dele, pastor. Eu não sei se foi aqui, se foi na cristã primitiva, eu falei. Se Jesus se humanizasse e entrasse na maioria, ou todas as igrejas evangélicas aqui no Brasil, e pregasse as palavras que está registrada aqui, tenho certeza que possivelmente, eu vou me colocar, porque eu não gosto de ficar tirando pedra não, mas possivelmente, a Lúcia ali que me conhece, possivelmente estaria no banco falando para a Lúcia, esse irmão aí, eu falando de Jesus, ó, esse irmão aí, sei não, hein, né Lúcia? Esse pregador aí, não sei não, tá pregando, não tá
Está fora do contexto bíblico, não sei não, hein? E Jesus lá no altar, lá conhecendo, vendo meus pensamentos e meu coração, ao ponto dele, eu correr o risco dele falar assim, ô Genival, nunca me viu e falar, lá do púlpito, ô Genival, você tem alguma pergunta? Pois é, irmão. Pois esse Israel aqui, sofrendo, e Deus falando para ele, eu bem sei o pensamento que tenho de vós, vou dar o fim que vocês esperam, mas ainda esta profecia de Jeremias não aconteceu. Não aconteceu. Por que não aconteceu? É só olhar para o que o Israel de agora está passando. Aquele Israel ali é o Israel que pertence ao Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. É esse mesmo Israel. A diferença é que é outra geração, né? Mas é o mesmo Israel, a menininha dos olhos de Deus. Tanto é que toda nação que se levanta contra aquela nação, né, pastor Vicente? Acha que vai ganhar a guerra? Acha que vai ganhar a batalha? Pode morrer centenas, milhares. A gente vê vídeos por aí, tem certos vídeos aí, não sei se vocês já viram, já de crianças até mutiladas, mortas por causa dessas guerras. Mas o que é isso? É consequência dos seus erros, consequências da sua desobediência, consequência da sua idolatria, consequência porque quando Jesus estava pregado na cruz, ele falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Estão pagando, porque não há nada oculto que não vai ser revelado, nem escondido que não vai ser descoberto. E diz que tudo que o homem plantar, vai colher. Então, a nação de Israel está colhendo o que eles falaram, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E aí a porta da graça se abriu, para que nós, gentios, entrássemos. E o nosso Deus, através do sangue que foi vertido na cruz, derramasse sobre nossas vidas. E fizesse de nós seus filhos. Como diz em João, dando-nos... Sabe o que é isso, Jorge? Você hoje, Jorge, tem um poder sobre você, por você ser filho de Deus. Sabe o que é isso? Tem um poder sobre você. Há um poder divino, sobrenatural sobre nossas vidas, irmãos, porque nós somos filhos do Altíssimo. E aí é por isso que o diabo fica furioso com aquele que quer, aquele que tenta, aquele que busca. Aí sempre o diabo manda um gato, manda um periquito, manda um grilo para tirar a paciência do crente. Para tirar a paciência do crente e ele perder, entre aspas, a paz. E aí entra o nosso lado humano. Qual que é, Alexandre? O desespero. O desespero, exatamente. Nós ficamos desesperados. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus nos ensina? Que a gente tem que ter paciência. Ele falou através do salmista: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Deleita-te, quer dizer, tem prazer no Senhor e ele vai conceder, Lúcia, o desejo do teu coração. Foi Deus que falou através do salmista, irmão. Então a gente tem que pegar esses versículos aí, são a palavra de Deus, abraçar com fé e confiança. E quando vier as dúvidas, fala pro diabo: olha, não foi o Alain, não foi o Jorge, não foi o irmão Francisco, não foi o pastor Vicente que falou. Foi o próprio Deus na sua palavra que nos garantiu essa vitória. E aí hoje, até hoje, a igreja de hoje está passando por isso aqui, ó. Foi Paulo falou para os israelenses, está registrado no livro de Atos. Por quê? Porque nós somos, pastor Vicente, a igreja de Atos dos Apóstolos no século 21. Nós estamos ainda dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. A diferença é que a Bíblia, como diz os estudos teológicos, é o canon, fechou. Não, aqui não se entra e nem se tira nada. Apesar que os homens estão tirando, né? E tem alguns pontos também, viu? Mas aqui dentro não se entra e não se tira mais nada. Mas nós somos essa igreja
a continuidade dessa igreja de Atos dos Apóstolos. E essa palavra que Paulo falou, aquele povo ali dizendo assim, ó, vai a este povo, isso ele repetiu o que Deus falou através de Isaías, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. O coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam. E eu, não é eu, Genival, não é eu, pastor Vicente, não é eu, irmão Francisco, não é eu, a irmã Anéias. Foi Deus falando através do profeta Isaías e repetindo através da boca de Paulo, dizendo que nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Então Deus sempre, todos os dias e em todos os momentos está curando a sua igreja. Está curando a sua igreja. É por isso que muitas vezes a gente fica igual a capenga. Capenga, né? O pastor sabe o que é capenga? Sabe, né, pastor? Sabe, né, Maneco? Também sabe. Deveria ser uma coisa meio para baixo, assim. É, uma pessoa que anda assim, ó. Manco. Eu tô capenga. Pronto, aí o boi é seco. Do pastor Vicente. Não, é um termo muito antigo, não é? É um pouco antigo, hoje em dia não é que nem o obséquio. As irmãs se lembram do obséquio? Por obséquio. Porque geralmente os nortistas falam muito assim. Mas é um vocábulo mais nordestino mesmo. Na palavra, mas minha mãe é pernambucana. Pois bem, hoje a igreja do século XXI, irmãos, está dessa forma. Está capenga. O povo de Israel, a gente vê que eles viviam capengando. Por quê? Quando o povo de Israel estava bem, em bonança, era glória a Deus, aleluia, buscava o Senhor no templo, tal. Aí de repente vinha um altar de incenso aqui, um bosque do ídolo aqui, aí começava a adorar a Deus e aos ídolos. E Deus avisou para eles, só há um Deus. Se vocês adorarem outros, vocês vão sofrer. E eles começaram adorando a Deus. Então, por isso que a palavra de Deus assim, andai em veredas retas. Veredas é caminho estreito. Aplanai os vossos caminhos. Por que aplanar? Porque estava assim, ó. Estava capengando. Quando o povo de Deus estava andando reto, via um ídolo, começava a capengar. Aí Jeová, Senhor, depois começava a capengar de novo. Hoje é a igreja de Deus aqui no Brasil. No Brasil, a gente não é só necessário e preciso ir para um templo onde não há imagens, que é a igreja evangélica, mas estão inventando agora não é de agora, é de tempos, mas precisa ter. O pessoal colocou 2 caninhos assim, fininho, 2 tijolos embaixo, lembra, né, disso, né? Outro caninho assim, a pessoa tem que ficar segurando ali, e aí você tem que passar pela porta, porque era a campanha de porta aberta. É esse tipo de porta? É esse tipo de porta, irmão? Hoje em dia essa porta aberta fechou. Essa porta aberta fechou. Tem igrejas por aí, se você procurar no YouTube e mídias sociais, um bando de crente embaixo de um manto vermelho batendo para poder o manto fazer alguma coisa. É esse tipo? Ou então certos lugares que precisa de rosa ungida, de água de Israel, de sal grosso, e o pastor Marinho falou também de vassoura. Não, irmão. A gente só precisa apenas de uma coisa só. E a palavra de Deus diz assim que é pelo nome de Jesus Cristo. É crer, confiar, sem se desesperar. Porque o nome de Jesus faz o impossível acontecer, irmão. A Lúcia falou aqui, deu testemunho do câncer. É o segundo, né, da família, né? Cura? É cura, irmão. Segundo da família. Que Deus fez a obra.
É porque ela orou? É porque eu orei? É porque a família orou? É porque pode falar o nome? É porque a Marlene orou? Não. É porque Deus quis mostrar para a família da Lúcia que ele ainda é o mesmo. E a gente, viu, irmãos, nós que estamos aqui, Igreja do Senhor, fiquem atentos, irmãos. Não sejamos, vai ser difícil, mas vamos tentar, vamos pedir para Deus abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, porque Ele está falando, Ele está bradando. Os irmãos sabem o que é bradar, né? Aleluia. Bradar é falar em alta voz. Eu não vou bradar agora não, porque está bem tarde, né? O Deus está bradando, mas quem é que está ouvindo, pastor? Quem é que está ouvindo? Mas Deus, através dessa palavra, diz que Ele tem ainda um remanescente. Glória a Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E esses poucos escolhidos são exatamente o remanescente. O remanescente, que quando acontece algo no mundo, esse remanescente percebe que é o agir de Deus na terra. É o agir de Deus na terra. Então, que Deus possa então curar os nossos corações na noite de hoje, em nome de Jesus.